existem muitas histórias ali no Oriente Próximo que são análogas em detalhes à história da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é o único livro que conta a história de Adão e Eva, da criação, da queda e do dilúvio. Há outros livros que trazem uma história muito parecida com aquela da Bíblia Sagrada. E eu prometi que hoje nós iríamos mostrar algumas dessas histórias. E para começo de conversa, eu já coloco isso que para muitos de vocês será uma novidade. A Bíblia tem as mesmas histórias dela registradas em outros documentos não bíblicos? A resposta é sim. Mas essa descoberta, ela é relativamente recente na história da humanidade. Foi quando a arqueologia começou as suas escavações controladas, a partir do século XIX em diante até o século XX, agora também o século XXI, que ainda continuamos encontrando coisas, é que esses documentos antigos foram descobertos. Aliás, eu já havia mencionado, acho que na primeira ou na segunda aula desse curso, que as escritas cuneiformes e egípcia foram decifradas ou puderam novamente ser lidas a partir do trabalho de europeus no século XIX. Ou seja, antes disso, seria impossível conhecer o conteúdo desses documentos. Mas hoje eles foram decifrados e nós vamos mostrar alguns deles aqui para vocês e as incríveis coincidências com o texto bíblico, tá bem? O primeiro que aparece aqui, você vai ver aí na sua tela, é o épico do Enuma Elish. Você pode perceber que o Enuma Elish ele está em 7 fragmentos de argila. Pode contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Enuma Elish, também conhecido como as 7 tábuas da criação, é um mito da criação da Mesopotâmia, cujo título é derivado das linhas de abertura da peça. É que a palavra Enuma Elish significa quando no alto, quando nas alturas. Esta seria a tradução aproximada de Enuma Elish. E como acontecia com os hebreus, que davam o título do livro a partir das 2 primeiras palavras, lembra que eu falei que Gênesis para os hebreus era Bereshit, o livro do Bereshit, do no princípio? Então o Enuma Elish era esse mito da criação aí da Mesopotâmia. Mas vamos continuar conhecendo mais sobre esse documento. O mito conta a história da vitória do grande deus Marduk sobre as forças do caos e o seu estabelecimento da ordem na criação do mundo. Todas as tábuas ou tabuinhas contendo o mito foram encontradas nas cidades de Ashur, Kish e na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive. Todos eles foram escavados e datam de aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, mas os seus colofões, isto é, as suas linhas, indicam que todas estas cópias são apenas versões de um original muito mais antigo do mito, que dataria de antes da queda da Suméria, talvez anterior a 1750 a.C. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando eles descobriram aquelas cidades ali da Mesopotâmia, eu já mencionei em aulas passadas ali, que segundo a história moderna começou a civilização humana, ali eles descobriram várias cidades. E quando eles descobriram aquelas tábuas de argila contendo inscrições, tábuas como esta aqui, eu vou falar desse daqui a pouquinho, desse documento, o épico esse aqui é o do Gilgamesh. Depois eu vou falar mais sobre ele para vocês. Mas eram tábuas como esta aqui. Você tinha a tábua de argila e eles escreviam nela. Eu vou mostrar até nessa câmera aqui que ela está mais fechada. Eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Você nota, essa aqui é uma cópia exata, o original está no Museu Britânico. Aliás, eu trouxe até esse do Museu Britânico. E ela está quebrada aqui exatamente como está quebrado o original. Você deve imaginar que antes de ser fragmentada, essa pedra deveria ser um tablete, mais ou menos nesse formato aqui. Mas está quebrado, nós só temos uma parte. Mas quando eles encontram, às vezes, outros pedaços, outras cópias do mesmo documento em outros sítios arqueológicos, isso é bom porque nos ajuda a completar as partes faltantes aqui, tá certo? E vários desses tabletes foram descobertos por Henry Layard, que acabou também trazendo para Londres. Alguns foram descobertos por Robert Coldway, que escavou a Babilônia, e foram levados ali para o Museu de Pérgamo, em Berlim, outros para o Museu Britânico, outros para o Museu do Louvre. Ou seja, vários museus da Europa estão cheios dessas peças aqui. Aliás, no NASP, nós temos um Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB,
E você sabe que muito dessas aulas aqui, dessas assinaturas, desse curso que você está fazendo, é para ajudar na manutenção do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que nós estamos construindo, tá bem? Então pode ter certeza, a sua assinatura aqui está contribuindo para a formação desse museu aqui no Brasil. E no MAB nós temos vários tabletes originais aqui na nossa coleção. Nós temos alguns tabletes com recibos, porque eles escreviam recibos, eles escreviam cartas, escreviam tratados, leis, documentos, tratados médicos, textos de matemática e, por que não, também textos ou peças de literatura. Então, o que os arqueólogos fizeram, depois é claro que esses textos foram decifrados, é compilar aquela tradução e estudá-la. Então, nós estudamos e foi surpreendente ao descobrir muitas semelhanças entre estas peças, esses artefatos e o que a Bíblia apresenta. Em síntese, eu vou falar de alguns deles para vocês, eu não esqueci do Enuma Elish, deixa-me colocar aqui para evitar queda. Normalmente, esses tabletes, eles trazem a ordem dos fatos assim. O universo, que já existe, essa é uma diferença interessante, o universo é eterno ou se autogerou. É assim que esses tabletes apresentam. Depois que o universo é eterno ou se autogerou, surgem os deuses. Então, na versão sumeriana, babilônica da criação, os deuses são filhos do universo. Na Bíblia é diferente, o universo é criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas nesses textos poéticos, babilônicos, sumerianos, que eu mencionei para vocês, mesopotâmicos, enfim, não é isso que acontece. O universo já existe e os deuses surgem depois. Depois da criação dos deuses, vem a criação dos seres humanos. E depois da criação dos seres humanos, vem o dilúvio. Então, mais ou menos, é uma ordem parecida com o Gênesis. E quando você vai olhar esses documentos nos detalhes, fala da criação dos seres humanos e fala da queda dos seres humanos. Quando fala do dilúvio, fala de detalhes do dilúvio que parecem detalhes que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Alguns desses documentos foram escritos muito antes da Bíblia Sagrada. No caso aqui do épico do Enuma Elish, que eu falei com vocês, algumas cópias dele foram encontradas na biblioteca de Assurbanipal. Assurbanipal foi o rei da Assíria no 8º século antes de Cristo. E Assurbanipal, para quem estuda a história assíria, sabe que ele foi um rei tirano. Eu quase posso chamar Assurbanipal de um Adolf Hitler dos tempos antigos. Ele era implacável, ele era terrível, mas ao mesmo tempo que ele tinha esse espírito tão sanguinário, você vê os painéis do palácio de Assurbanipal, você vê como é que tanto ele como os assírios amavam a tortura daqueles que eram subjugados. Você tem nos painéis assim, lá no Museu Britânico tem vários desses painéis preservados, eles entalharam cenas de tortura, por exemplo, arrancando a língua do cativo com um tipo de alicate, outros puxando as pessoas assim pelos lábios, colocando uma argola assim, puxando como se fossem freios de cavalo. Você vê a esfoliação sendo praticada com o sujeito vivo, ou seja, esfolação. Esfoliação é tranquilo, né? Esfolação, que é quando você vai retirando a pele da pessoa, igual uma lata de sardinha que você vai assim abrindo. Eu vou até parar com a descrição assim para não dar nó no estômago aí de quem está assistindo, mas Assurbanipal era um camarada terrível, não só ele, mas como os assírios também de uma maneira geral, Senaqueribe, Sargão e outros mais que eu poderia mencionar que foram grandes monarcas da Assíria.